Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h02, voltamos, virou 7h03, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM, nesta manhã chuvosa, com bastante fog, bastante neblina desta sexta-feira. E hoje, presencialmente, nós temos aqui o prefeito de Botucatu, Fábio Leite. Prefeito, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Prazer é meu. Márcio, Ellen, Natália, amigos da Rádio Prever FM, um prazerzão estar aqui, dessa vez presencialmente, né? Às sextas-feiras, normalmente, a gente fala por telefone, mas um prazer estar aqui na bancada. Prefeito, quando tem essa mudança, né, chuva de madrugada, essa neblina, a preocupação do prefeito aumenta? Você sabe, Márcio, que quando fecha o tempo, na realidade, quando a gente já vê no clima-tempo, que é previsão de chuva, aí vem, né? Todo prefeito já fica com aquela ansiedade, né? De forma antecipada, com preocupações, né, em relação à cidade. Pelo trecho que eu fiz agora, graças a Deus, a chuva da madrugada aparentemente não causou estrago, mas as pessoas que nos ouvem, tomem muito cuidado com os carros, a neblina está bastante densa, bastante fechada. Eu fiz esse trecho aqui pelo Antônio Bottignoli. Tomem cuidado para que a gente não tenha acidente na nossa cidade. Bom, eu já falei isso pro prefeito várias vezes, já comentei até com a secretária, a Bianca Picado, né? Normalmente, essa época do ano, nós não teríamos chuva. Tradicionalmente, não teríamos chuva. Mês de junho, julho, é época de estiagem, até agosto. Frio intenso e estiagem, não temos chuva. Mas se mexeu tanto no mundo, na natureza, aquecimento global, as variações climáticas, que nós temos chuva e chuva forte nos últimos dias, hoje estamos tendo e tudo mais. E eu fico contente toda vez que eu falo nesse assunto com o prefeito, porque desde o início, quando se criou a Secretaria do Meio Ambiente, Botucatu está dentro de um contexto mundial, dentro de um contexto brasileiro, tal. A gente não pode dar as costas para as mudanças que estão acontecendo no mundo. A temperatura de Botucatu subiu 1 ponto, alguma coisa, né? É mais quente e tudo mais. Então essas mudanças estão acontecendo e hoje nós temos uma Secretaria do Meio Ambiente que monitora, faz ações, participa de ações fora de Botucatu, e isso é fundamental para qualquer município, não, prefeito? Sem dúvida alguma, Márcio. O objetivo da criação, né, da Secretaria do Meio Ambiente é exatamente o contexto que você deu da sua pergunta, né? As pessoas agora precisam acreditar que o clima está mudando, né? E a gente tem esses exemplos diariamente. Veja, essa semana, a variação de temperatura de quase 20 graus de 2 dias, né? Em 48 horas. Então, essa preocupação, ela foi colocada desde o início do nosso governo. A Bianca vem sendo a secretária, representando muito bem a pasta, fazendo um trabalho belíssimo, deve estar nos ouvindo. Um abração, Bianca, justamente nessa característica da prevenção. Nós lançamos há 3, 4 meses atrás, e vocês aqui também fizeram essa divulgação, aquele programa Botucatu Cidade Viva, que é um programa através do qual a gente está plantando centenas e centenas de árvores na cidade. Botucatu é uma cidade extensa, a 10ª em extensão territorial do estado de São Paulo, então talvez a gente não perceba a quantidade de árvores que vem sendo plantadas e o intuito, né? Além da questão educacional, de ensinar nossas crianças a questão de meio ambiente, é justamente essa preparação e essa proteção do município. Então, se você perceber, todas as obras agora que acontecem na cidade, especialmente obras mais robustas de drenagem, elas sempre serão acompanhadas da questão do plantio. Se você perceber, aos finais de semana, feriados, sempre que a gente tem a possibilidade de fazer uma data comemorativa lembrando assuntos de meio ambiente, a gente tem feito justamente para criar esse círculo virtuoso e tentar proteger a cidade de uma maneira inteligente, de uma maneira técnica, dessas mudanças climáticas. Talvez o grande segredo desse programa que a Secretaria do Meio Ambiente, a Bianca, vem desenvolvendo, é a proximidade com o que eu falo da academia. Então, os grupos aqui de Botucatu, o Instituto de Biociências, a FCA, nós temos grandes especialistas, Márcio, aqui em Botucatu, de todos os assuntos, e com o meio ambiente, com as questões de arborização não é diferente, e essa aproximação também se deu. Então, as nossas ações da prefeitura, muito pautadas, muito próximas também a esse conhecimento que a gente tem aqui na Unesp, tudo nesse sentido, né? Nesse contexto de preparação do nosso município para as mudanças que já estão acontecendo. E a gente percebe o seguinte, que ações dessa natureza, quando você tem uma secretaria específica que faz ações, que de repente a imprensa divulgando tudo isso contribui para a conscientização das pessoas, que isso é fundamental. Não adianta você ter uma Secretaria do Meio Ambiente que não promova ações para conscientizar as pessoas. Por exemplo, independente da condição climática, né? A não ser que tenha uma chuva, né, torrencial, né? Mas sábado vai ter
a limpeza lá no Morro de Rubião, né, no entorno ali da igreja de Santo Antônio de Rubião Júnior e tal. Ações dessa natureza, vão falar, mas por que estão fazendo isso? É porque tem garrafa PET, tem latinha de cerveja, tem latinha de refrigerante, tem plástico jogado, embalagens plásticas, enfim, para conscientizar as pessoas que não precisa fazer isso. Nós temos a coleta seletiva na cidade toda, enfim, é para conscientizar também, né, prefeito? Exatamente. Nessa ação especificamente, né, as ações aí de limpeza, os mutirões de limpeza, nós temos também a sociedade civil organizada, né? Eu dou um exemplo aqui, o Grupo Escoteiro de Botucatu, Verdade. sempre presente, umas diversas ONGs, umas diversas instituições que participam desses trabalhos, que são fundamentais, no mínimo para conscientizar as nossas crianças, o nosso cidadão, e a gente ganha, né, no melhor sentido da palavra, essa limpeza que você colocou. Que legal. Nós temos perguntas de ouvinte aqui que na verdade já tinha enviado na semana passada, e aproveitando até o momento, assim, o assunto, né? Então eu vou repassar agora, eu tinha prometido, então aqui vai, né? A Ângela está perguntando o que poderia ser feito em relação aos entulhos que os moradores ali do CDHU descartam na área verde próxima ao Rio Lavapés, que mesmo com a placa de proibição e aviso de multa já instalada no local, continua acontecendo. Prefeito. Conscientização, né? Acabamos de falar, né? Exatamente, o contexto da pergunta anterior é essa, mas a gente também tem, através da zeladoria, Márcio Dadá, o Juninho, deixa um abraço para eles aqui, são os secretários e secretários adjuntos da zeladoria. A gente tem um trabalho muito grande na recolha desses materiais. Eu sempre faço o pedido para a população, não coloque na frente da sua casa antes que se tenha uma programação com a prefeitura, para que a gente não transforme isso em foco de dengue, em foco de escorpião. Baldio, né? Exatamente, mas esse trabalho tem sido feito. Para vocês terem uma ideia, na semana passada, se minha memória não estiver me atrapalhando, nós tivemos uma ação muito grande na nossa orla, especialmente no Rio Bonito. Mais de 70 caminhões foram tirados de entulho, de recolha. 70 de entulhos, de inservíveis, como a gente fala, né? Então, primeiro a gente tem feito essas ações. Segundo, voltando de novo para a Secretaria do Meio Ambiente, para a secretária Bianca Picado, a gente está montando em toda a nossa orla, Portside, Rio Bonito, Mini, Alvorada da Barra, os ecopontos verdes. Então, aproveitando o mês de junho, o Junho Verde, nós vamos ter nessas 4 regiões da cidade locais específicos da prefeitura para fazer o descarte de tudo aquilo que é verde. Então, galho, grama, tronco, locais organizados para que a gente não tenha essa jogada, vamos dizer, na frente das casas, etc. E na cidade, a gente já tem um ecoponto do Jardim Brasil funcionando e a gente vai ter logo um novo ecoponto no Jardim Yolanda. Então eu estou fazendo nesse momento uma licitação de resíduos de lixo e vou fazer uma também de ecopontos e aterro sanitário. Então, para nosso ouvinte especificamente, a zeladoria tem feito essa recolha, mas a gente tem esse ponto tanto do Jardim Brasil já funcionando, quanto esses outros que serão montados aí no curtíssimo prazo. E o pessoal pode se perguntar, para onde vai esse material, né? É recolhido, o prefeito falou em 70 caminhões no Rio Bonito. Para onde vai todo esse material? A gente tem destinações distintas aqui em Botucatu, Márcio, mas a grande maioria, quando a gente fala desses volumosos, né? Sofás, colchões, Entendi. E o próprio lixo vai para o nosso aterro. A gente tem uma parceria público-privada que eu estou desenvolvendo para o Polo Cuesta, ela não é nem só para Botucatu. Essa era uma iniciativa que eu desenvolvia desde a época que eu era secretário e eu trouxe agora nessa gestão. Nós vamos ter uma grande parceria público-privada de resíduos em Botucatu, porque já existe tecnologia no mundo, acreditem se quiser, bem desenvolvida. Lixo vale dinheiro agora, Márcio. Claro que vale. Porque ele pode ser transformado em energia elétrica, em gás para a indústria. Então essa parceria público-privada, ela está na fase de estudos. Existe um grupo já contratado chamado Grupo Planos, que está montando toda a lógica logística, financeira, econômica, jurídica da gente tratar resíduos em Botucatu com essa pegada da tecnologia. Então Botucatu, logo, se Deus permitir, e o Polo Cuesta, a gente está fazendo isso para ganhar escala, terá um grande centro de tratamento de resíduos dos mais variados tipos, desde a construção civil, transformando isso, por exemplo, em material para usar em estrada rural, quanto também a transformação do lixo domiciliar, quer seja ele reciclado ou não, em energia elétrica e vapor. Bom, são 7h12 e nós estamos recebendo hoje, nesta manhã de sexta-feira, o prefeito municipal de Botucatu, Fábio Leite. Hoje está ao vivo aqui e você também pode fazer perguntas no 3440-1009. Se quiser mandar no Facebook também, eu tô ligado aqui. Pode mandar também que eu tô olhando. Ele tá firme e forte aí. Acompanhando. Prefeito, o Distrito Industrial 4, né? Mais empresas se instalando, daqui a pouco tem os 5, 6, porque o interesse por Botucatu tem sido muito grande, né? Muito grande. Graças a Deus, o desenvolvimento, principalmente industrial, comercial e de serviços da cidade, ela já vem há alguns anos. Então essa sucessão de boas notícias, de boas
boas indústrias, boas iniciativas, e isso, graças a Deus, continua nesse ano de 2025. Para você ter uma ideia, ontem eu recebi a última empresa para a gente fazer a assinatura do contrato. Distrito 4 está completamente tomado. Nós não temos hoje nenhuma outra área disponível para cessão ou para doação para os empresários, todas distribuídas. O que a gente está trabalhando agora através da Secretaria de Desenvolvimento, deixo aqui meu abraço para o professor Bravin, nosso secretário de Desenvolvimento, é de olhar aquelas empresas que no passado pegaram alguma área da prefeitura, quer seja por cessão, por doação, e vendo se efetivamente eles vão desenvolver as atividades. E a gente já tem uma lista de espera para fazer essas entregas. E a mesma coisa aconteceu com o nosso parque tecnológico, ali na Gastão da Alfarra, todos os lotes, todas as áreas distribuídos já, cedidos para construção de indústrias. E eu estive em São Paulo na última segunda-feira e estarei novamente na próxima segunda-feira, já tratando com o governo do estado a possibilidade da gente começar as tratativas para o Distrito 5. Então a gente já tem uma lista de espera na Prefeitura Municipal de Botucatu de empresas que querem se instalar no município, e a gente começa a tratar agora essas questões para desenvolver um novo local. Para você ter uma ideia, Márcio, aonde está instalado o Distrito 4, que é esse último que a gente construiu, nós estamos falando de uma área de aproximadamente 350, 360 mil metros quadrados. Então eu já iniciei as tratativas. Semana passada estive na Invest São Paulo, que é um órgão do governo de São Paulo que apoia os municípios nessas iniciativas, e na segunda próxima agora eu volto novamente na tentativa de uma área de 250 mil metros quadrados. Qual que é o principal atrativo da cidade para trazer tantas indústrias para cá? Olha que interessante, Márcio. Ontem, minha última reunião do dia, já à noite, foi com o grupo da Cinematográfica Araújo, por conta da parceria Prunelli, e a gente repercute daqui a pouco isso, né? E Botucatu, há 100 anos atrás, há 90 anos atrás, foi determinante na questão da distribuição cinematográfica por conta da logística do município. Botucatu, não sei se as pessoas, se os ouvintes aqui da Prever sabem, mas foi muito representativa na questão da cinematografia, porque era através de Botucatu que aqueles rolos de filme eram distribuídos, vamos dizer, pro Brasil. Pro Brasil todo. Pro Brasil, era um centro. E por que esse centro era Botucatu? Por conta da condição logística que o município tinha. Então, essa característica de Botucatu tá no coração do estado de São Paulo, cercado por rodovias, a 200 quilômetros da capital, num eixo que é onde o estado está se desenvolvendo. Eu falo isso desde a época da campanha. O estado de São Paulo vai crescer na Castelo Branco. Acreditem no que eu estou dizendo. Então, toda essa junção e um trabalho muito sério, e de novo, mérito não só meu, mas também de gestores anterior, como o ex-prefeito João Cury, o ex-prefeito Pardini, né? Trazendo uma relação muito profissional do poder público com a iniciativa privada, você tem essa atração de empresas num momento muito importante para o município. Então é nisso que a gente tenta continuar trabalhando para que a gente desenvolva. Temos uma outra parceria público-privada também na fase de estudo. O instituto que está desenvolvendo os estudos chama-se Garim. Entrega para a gente agora, no dia 31 de julho, a primeira versão do estudo econômico, que vocês vão se lembrar na época do debate da campanha aqui nessa bancada. A gente tem um sonho, uma ideia de transformar todo aquele eixo da Castelinho do aeroporto num grande centro logístico. Isso também é mais um ponto de atração para empresas de Botucatu, empresas da região, empresas do Brasil se instalarem aqui. O que a gente fica contente, e toda quarta-feira a gente tem a participação aqui do Bruno Almeida da M Brokers, né, corretor imobiliário e tal, uma empresa que tem 18 anos na cidade, e a gente percebe o seguinte, que o interesse em adquirir um lote, de construir em Botucatu, hoje tem uma abrangência muito grande de vários bairros, né? Por exemplo, você pega uma região aqui, Cambuí, tá encostando com São Manuel. Já estamos do lado. Daqui a pouco vão ter que, né? Botucatu, São Manuel se transformar num único município. Romper fronteiras. E isso é muito interessante, né? Porque o atrativo pela cidade no setor industrial, a pessoa que vem para cá, de repente, como a Unesp, a pessoa que ficou sabendo que Botucatu foi pioneira no combate à pandemia, que o clima é bom, que nós temos boas escolas, boas faculdades, um povo solidário. O pessoal vem para morar, vem para conhecer, pelas atrações turísticas, inclusive, e acaba ficando. E você sabe, Márcio, nós nos acostumamos com alguns indicadores, né? No final de semana passado, eu participei do Festival Brasil Ride. Dos 3 dias de evento, 2 deles eu estive lá pela manhã com a minha família. E no último dia eu fui procurado por um cidadão, Barduco, que me acompanha aqui, ele inclusive viu a mensagem. No final do evento, ele me procurou e falou: Fábio, eu sou brasiliense. Minha vida toda eu morei em Brasília. E quando Botucatu foi anunciada a segunda cidade mais segura do Brasil, e isso aconteceu nos 2 últimos anos, ele falou: eu já tinha uma intenção de sair de Brasília. Quando eu vi essa reportagem, eu vim para Botucatu para conhecer,
e acabei me apaixonando pela cidade e fiquei. É um exemplo de uma pessoa que saiu de Brasília, mudou para Botucatu por conta de um indicador que para ele é importante, que é a segurança. Claro. Você comentou a Unesp, né? Eu sempre dividi, meu avô me ensinou isso. Ele falou, filho, para você de uma forma muito rápida entender a história de Botucatu é o seguinte, é o tropeirismo, é a ferrovia e a Unesp. São grandes marcos, né, na nossa história. Com a quantidade de pessoas que a gente recebe temporariamente ou definitivamente por conta do atendimento que se faz, por exemplo, médico no Hospital das Clínicas. Então você tem aqui especialistas, vamos falar do Marcelo Felício, né, que é o nosso diretor inclusive do Hospital do Bairro, talvez um dos maiores nomes do mundo hoje em questões de cirurgias cardíacas. Estou dando um exemplo de milhares que a gente tem aqui. Então Botucatu tem, graças a Deus, essa característica, essa atração, e as pessoas que vêm para cá se apaixonam, e eu digo para todo mundo, ficou mais do que 2 horas, vai virar botucatuense. Não, eu me lembro também, né, falando isso, que pessoas que vêm e acabam ficando, do pessoal que foi comandante do Exército aqui, da Junta de Serviço Militar, que acabaram ficando, né? Capitão Barcelos, Andreuza, Zago, e que acabaram ficando, né? Acabou o tempo, foi pra reserva e veio morar em Botucatu. Ellen, então, quer dizer, tem muita gente que acaba, né, bebeu da água aqui, não sai mais daqui, né? E que oxalá que isso continue, viu, Márcio? Então a gente tem trabalhado para que realmente essa atração da cidade continue sendo feito dessa forma. Botucatu é uma cidade extraordinária, eu sou suspeito em dizer, sou apaixonado por essa terra aqui. Sou bairrista também, defendo com unhas e dentes, não fale mal de Botucatu. Bom, são 7h19, oi. A gente vai pro intervalo? Vamos pro intervalo rapidinho, depois nós temos perguntas de ouvintes. Isso. Nós estamos aqui ao vivo hoje com o prefeito de Botucatu, Fábio Leite, no Primeiro Jornal. Voltamos com o Primeiro Jornal nesta manhã de sexta-feira, na Primeira FM, com o prefeito de Botucatu, Fábio Leite. Perguntas dos ouvintes, Ellen. Nós temos aqui a primeira pergunta aqui do Joesley. O Márcio sempre fala aqui, hoje mesmo falou dos acidentes de trânsito, né? E o Joesley está perguntando justamente sobre isso, em relação ao trânsito de Botucatu, que anda muito complicado, principalmente nos horários de pico. O que está sendo feito a respeito, se há projetos para melhoria do trânsito na cidade? Joesley, ótimo dia para ti. Bom, a primeira medida que aconteceu há aproximadamente 15 dias foi o início das atividades dos nossos agentes de trânsito, né? Os agentes, as pessoas, os profissionais que vão cuidar dessa questão num primeiro momento orientativa, Márcio. Voltando lá no início da nossa entrevista, então a gente tem 10 profissionais que foram contratados através de concurso público, os nossos agentes, que vão percorrer a cidade fazendo não só a parte de sinalização, a parte de orientação, mas também todas essas medidas educativas num primeiro momento. As pessoas perguntam, é a fábrica da multa? Não tem nada a ver com fábrica de multa. Por óbvio que você faz a orientação, você faz a sinalização, em algum momento, por conta de infração, você precisa gerar a multa. Mas a intenção desses agentes é justamente trabalhar no sentido orientativo, no sentido preventivo da coisa. E outras medidas, aí falando de infraestrutura, como por exemplo a mudança de mãos de direção que aconteceu ali na região da Van, na região ali do Confiança. A gente tem feito alguns pontos de testes, né, na cidade. Esse é um deles que se encerra daqui uma semana. Graças a Deus e aparentemente ontem estive inclusive com alguns empresários ali da região. Um teste que parece que funcionou, uma logística que parece que está funcionando, com pequenos ajustes que precisam ser feitos, mas parece que deu resultado. A gente faz agora um grande teste próximo aqui, na Avenida Universitária, próximo ao Lajeado. A gente vai tentar reorganizar aquela situação dos ciclistas e dos pedestres nasquelas faixas de realização de atividades, etc. Um teste que começa agora no começo de julho. E se for vamos dizer, uma sistemática que funciona, nós vamos estender aquele conceito da Avenida Universitária para outras regiões da cidade. Esse conceito de você ter faixas de caminhada, faixas de ciclistas e assim por diante. E aí você vai também para as obras de infraestrutura, né? Então, a gente tem nesse momento, através da concessionária da Rodovias do Tietê via AP, as obras ali das marginais da Castelinho, as obras ali dos acessos tanto do Santa Maria quanto do Maria Luísa, tudo isso para mais fluidez no trânsito. E essas idas que eu tenho para São Paulo, eu mensalmente tenho estado na Artesp, e segunda-feira é minha reunião mensal na Artesp, justamente discutindo outros trechos de conexão. Por exemplo, esse aqui que eu acabei de fazer, que eu comentei com os nossos ouvintes, que é Rubião Cidade. Antônio Butignoli com a conexão ali da Dante Delmanto é um exemplo de um projeto que a gente apresentou na Artesp para fazer a duplicação daquela parte embaixo do viaduto. Então, se vocês se lembram, quem passa por ali sabe que vem da Dante Delmanto, ela estrangula próximo ao viaduto, e a mesma coisa quem vem pelo Antônio Butignoli. É mais um exemplo, por exemplo, de conexão que a gente tem feito. As obras viárias são obras que demandam muito investimento financeiro e tomam muito tempo.
Então é importante que a gente vá plantando esses projetos, esses conceitos agora, para a gente ir colhendo ao longo dos 4 anos de mandato. Mas basicamente, para a pergunta do nosso ouvinte, Ellen, essas 3 ações, os agentes de trânsito, essas mudanças mais pontuais e obras de infraestrutura. Como eu comentei de manhã, inclusive, sobre o trânsito, sim, né? Isso aí é uma realidade, infelizmente, não é Botucatu, é no Brasil, o uso indevido do celular, né? Vai usar o celular dirigindo, tem motociclista usando o celular, gente, então isso aí realmente é uma infração gravíssima de trânsito e uma bobeada dessa, questão de segundos, acontece um acidente. Não digo que tenha sido isso, mas teve um acidente ontem na Quintino Bocaiúva, sim, entre a Avenida Dom Lúcio e a Costa Leite. O carro foi ali, bateu em vários carros que estavam estacionados, o carro ficou sobreposto ali aos carros. Então, o que aconteceu? A pessoa passou mal. Hoje em dia, a rede social é complicado, né? É uma desculpa hoje falar que a pessoa passou mal. A gente não sabe de fato, cada caso é um caso, mas o uso indevido de celular no Brasil é muito recorrente, infelizmente. Em Botucatu não foge do contexto. O que a gente tem que fazer, né, é divulgar e a aplicação de multa é fundamental, porque tem gente que só entende se sentir no bolso, né? Bom, ainda falando do assunto mobilidade de um modo geral, né? O Felipe também está perguntando se há alguma nessa questão de melhoria de serviço de aplicativo para motorista de aplicativo na cidade. Tem sim, Felipe, ótimo dia para ti. Eu só tô resgatando da memória, eu imagino que já esteja na Câmara Municipal. Isso aqui é uma novidade para vocês, então, em primeiríssima mão aqui na Prever FM. Uma lei que está permitindo que a prefeitura contrate aplicativos. A lei que a gente criou na época do prefeito Pardini, e eu era secretário, quando a gente regulamentou a questão do transporte de aplicativos, quando teve aquele boom no Brasil, 2017, 2018, especialmente no estado de São Paulo, ela não previa que a prefeitura pudesse usufruir do serviço de aplicativo. Então eu mandei para a Câmara uma lei para fazer essa inserção. Ela não modifica nada a atuação dos nossos motoristas, nem de táxi, nem de aplicativos, fiquem absolutamente paz. Ela só permite que a prefeitura contrate esse serviço. Por quê? Ato contínuo, a prefeitura vai fazer uma licitação e contratar um módulo tecnológico onde eu possa, através da prefeitura, contratar serviços de táxi e aplicativos de todas as operadoras. Então não vai ser o aplicativo da prefeitura, mas ele vai permitir que eu contrate os mais diversos aplicativos e os mais diversos motoristas. Por quê? Nós vamos substituir na prefeitura toda a nossa frota de veículos administrativos por transporte por aplicativo. A gente já fez essa modelagem, o Geraldo e o Fernando, que são 2 pessoas que trabalham comigo no gabinete, fizeram toda essa modelagem econômica. Além de você ter uma condição econômica muito melhor, em termos de despesa, você economiza trabalhando com o aplicativo, ao invés de você ter o veículo postado, o veículo pronto, você também tem essa questão do desenvolvimento econômico, porque você incentiva também mais essa categoria. Isso valerá tanto para táxi quanto para aplicativos tradicionais da cidade. Então fica aqui em primeira mão para vocês. Isso vai ser um processo de licitação? Eu sou obrigado, né, Márcio? Então existem tecnologias agora no mercado onde eu tenho na prefeitura a possibilidade, através de uma única plataforma, me conectar com todas as plataformas existentes de táxis e transporte de aplicativos. É como se fosse um grande site, uma grande página que concentra todas essas informações. Então, quando a gente for fazer um traslado, eu vou dar um exemplo. O prefeito vai sair da prefeitura e vai até o hospital do bairro para fazer uma reunião. Eu vou, através desse sistema, conectar, mostrar meu trajeto, ele se conecta com os aplicativos existentes de mercado, mostra a opção disponível e eu faço a contratação viagem por viagem. Então isso é que a gente vai implantar na prefeitura muito em breve, trazendo um pouco mais de economia aos cofres públicos em relação à frota, mas também principalmente desenvolvendo mais essa atividade econômica no município. Interessante, porque manutenção de um carro não é fácil. O carro sempre, né, desde sempre, meu pai já falava, o carro é uma família, né? Então, quer dizer, vai facilitar, inclusive, porque nós temos inúmeros motoristas de aplicativo aqui, né, que atuam na cidade de Botucatu. Eu ia colocar uma outra pergunta, mas ainda surgiu mais uma ainda falando de trânsito, então eu vou aproveitar o ensejo aqui. A Cris, ela falou que ela não é de Botucatu, mas mora aqui há 2 anos, adora a cidade, e ainda falando sobre trânsito, se existe algum projeto para transformar a Rua Amando num calçadão. Cris, antes de mais nada, bom dia, que bom que você está em Botucatu, mude para cá. Essa é uma questão interessante, ela surge há décadas, né, Márcio? Você que está na comunicação há muito tempo. Já se tentou, inclusive, me lembro que uma vez começaram a colocar uma corrente lá
Não virou. Cris, assim, ó. Tipo Paulista, fechar todo domingo? Exato. Assim, ó, nesse momento, Cris, sendo muito honesto contigo, a nosso ouvinte, não existe nenhuma medida para que a gente faça o fechamento da Rua Amando, transformando ela como se fosse a Batista de Bauru. Essa discussão, pelo pouco que eu participei no passado como secretário, ela envolve principalmente questões logísticas ali do centro da cidade. Botucatu é uma cidade de 170 anos que tem, na sua imensa maioria, vias muito estreitas. Então, o fechamento dessa conexão, principalmente ali da Coab para a Vila dos Lavradores, né, esse trajeto da Vila dos Lavradores, ele ficaria muito comprometido em questões logísticas e também a questão de estacionamento, e você não consegue ter um ganho tão expressivo no movimento do comércio que justificasse esses empecilhos de trânsito. O que se tem para essa região, vamos dizer, comercial, é um projeto que a gente está nesse momento fazendo a cotação, fica aqui também um segundo spoiler aqui, né, Prever FM. Nós vamos fazer a revitalização da Floriano Peixoto de cabo a rabo. Então a gente vai partir ali do Teatro Municipal, da Praça da Bíblia, da Praça do Para Todos, e vai conectar ela com aquele trecho embaixo do viaduto do Pontilhão, perdão, na Major Mateus. Uma obra que a gente está estimando, e é isso que a gente está trabalhando, o escritório de projetos, a infraestrutura nesse projeto, essa semana inclusive, uma obra estimada em 12 milhões de reais, que vai deixar esse centro, esse eixo comercial, de fato conectado entre Rua Amando e Major Mateus, e também revitalizado. É uma região da cidade que merece essa nossa atenção, e como eu sempre falei aqui, né, toda obra que a gente fizer de pavimentação, ela tem drenagem. Então não é simplesmente jogar o asfalto ali em cima dos buracos, né? A gente vai fazer todo o sistema de drenagem, de novo, desde o Teatro Municipal até a Major Mateus, faz toda a parte de pavimentação e faz toda a revitalização urbanística. Esse sim tem a ver essa conexão comercial. Realmente vai ser uma obra que tem muita gente que falou nisso e vai ter que encarar, porque vai criar, muita gente vai ter dor de cabeça. Mas tá impedido. Vou ter que pegar o Bento Natel, né, para chegar até o centro e tudo mais. Esse final de semana até deu a nota aqui, no domingo a Sabesp vai fazer obras aqui na Floriano Peixoto e vai ser domingo, gente. Então, desvie pelo Bento Natel, enfim. Mas uma obra que, de quanto tempo pode durar uma obra dessa, de revitalização da... É uma obra longa, Márcio. Para você ter uma ideia, essa interdição que você falou da Sabesp, elas já são obras preparativas. A interdição que nós teremos que fazer na Floriano, num trecho da Floriano, ali próximo a... Pode falar o nome da loja? Claro. Ali próximo à Casa da Borracha, o Hotel Santo Antônio, por conta da obra que vem da rodoviária, da rodoviária, perdão, de drenagem ali. Então, a Floriano já vai ser interditada em algum momento agora no mês de julho, para que a gente consiga passar por baixo dela a ampliação do leito do rio. Não sei se todos sabem, embaixo da Floriano passa o Ribeirão. Passa o rio. Então a gente já vai ter essa interdição. Essa interdição vai acontecer quando a ponte da Vital Brasil, em frente à Associação Atlética Ferroviária, estiver liberada. Tive lá anteontem. Então a nossa ideia é quem descer da Major Mateus terá a opção lá em cima de desviar pelo Bento Natel, mas se chegar até o final da Major Mateus, vai virar à direita, pegando ali a ponte da Vital Brasil, Ferroviária, e indo para a cidade. E quem vem do centro, sentido bairro, vai desviar pela Paula Vieira, estação ferroviária, e sobe. Então são obras que mexem no trânsito, mas já peço aqui perdão aos nossos ouvintes, aos nossos motoristas, aos nossos pedestres, mas são obras muito necessárias para a mobilidade, para o comércio da nossa cidade, e nesse caso específico que a gente acabou de falar, para drenagem. Então essas obras da Sabesp, que agora mais uma vez é a terceira interdição que a gente faz por domingo, acontecem já prevendo as obras de interdição definitiva da Floriano para a questão do lava-pés. E é uma obra necessária de muito tempo, né? Terminado essa da região da rodoviária, porque o problema de alagamento na Floriano Peixoto, o complemento dessa obra é mexer na Floriano Peixoto, né? Exatamente. Para você ter uma ideia, Márcio, essa questão da drenagem de Botucatu, só para dar uma referência para o nosso ouvinte, né? Mesmo tendo feito a obra do lava-pés ali, do Ribeirão Lava-Pés, que começou na Coab 1 e agora se encerra na Rafael Sampaio. Nesse momento eles estão ali no mercado municipal. Mesmo já tendo iniciado essa obra da rodoviária, Botucatu hoje tem uma demanda de obra de drenagem da ordem de 150 milhões de reais. Por que eu sei esse número de cabeça? Porque a gente fez a inscrição dessas obras no PAC do governo federal. Então, mesmo fazendo essas obras que foram sensacionais para o município, resolveram grandes problemas de drenagem, a gente ainda tem um estoque, a gente tem obras a serem realizadas da ordem de 150 milhões de reais, que daí pega o Ribeirão Tanquinho, você pega aquele trecho ali da Marechal Rondon, para quem vai para a Unesp, Domingos Sartori, aquela parte de baixo da Marechal Rondon, enfim, você tem áreas e áreas da cidade, a Tenente João Francisco,
uma região que foi pavimentada sem a drenagem suficiente, então você estoura também. ali embaixo na Vitorati. Então, só para o nosso ouvinte entender o tamanho da complexidade que é essa questão de drenagem. Então, essas obras são importantíssimas, essa específica da rodoviária, para resolver todo aquele problema de alagamento que se tinha, né, constantemente naquela região. É a mesma coisa que você vai fazer uma reforma na sua casa, que é inevitável, que você está adiando, mas se você não vai mudar a sua casa. Então você vai ter pedreiro, vai ter obra, vai ter que levantar cedo para escutar martelando e tal, né? E tem que fazer. É o mesmo caso, um dia alguém tem que fazer isso. Exatamente. Sobrou pro Fábio Leite. Vamos ter que encarar, não tem problema. Falando agora de iluminação pública, a gente sabe que muitas luzes foram trocadas, agora são luzes de LED na maior parte da cidade já, né? Mas, deixa eu ver qual é o nome aqui da ouvinte, a Nilce Camargo. Ela aproveita, né? Ela falou, bom dia, aproveita para perguntar em relação ao pasto antes de entrar no Parque Lajeado, que chamamos de entrada nova do Lajeado. Praticamente todas as luzes estão queimadas. Jardim Regina, últimas ruas na parte alta, muitas queimadas também. Ela acha que vale a vistoria da prefeitura, pois ela ligou na CPFL e informaram que agora é com a prefeitura. Perfeito. O Barduco tá aqui me acompanhando, o Barduco um companheiro também lá de gabinete. Anota tudo. E todas essas demandas que estão surgindo, ele já tá fazendo a anotação e a gente faz os direcionamentos. Mas só para atualizar sobre a iluminação, nós temos 2 ações que estão acontecendo e que também eu anunciei aqui com vocês. A primeira foi um grande mutirão com a CPFL para essas situações mais pontuais. Atualizado de ontem, para você ter uma ideia, Ellen, a gente já fez a substituição a CPFL de 1.114 pontos e a prefeitura de 342 pontos. Então, até o momento, esse trabalho começou ali mais ou menos em março. Até agora, a gente tem quase que 1.500 pontos já substituídos. Essa ação, ela vai continuar. Então, sempre que surgir um ponto, como a nossa ouvinte colocou, a gente faz essa ação, quer seja CPFL, quer seja a prefeitura, para fazer a substituição. Mas essa não é a ação definitiva. A gente tem, nesse momento, uma parceria público-privada, mais uma, essa bastante avançada, que vai substituir a iluminação de toda a cidade por tecnologia nova de LED recente. Essa parceria público-privada, ela tem alguns objetivos. Trocar a iluminação da cidade toda. Botucatu hoje tem 28 mil pontos de iluminação pública. Tudo vai ser substituído. Todas as praças, todas as quadras, todos os campinhos vão ser iluminados. Todos os prédios que têm o contexto histórico ganharão iluminação cênica. Por exemplo, Pinacoteca, o antigo Hospital da Misericórdia, toda a estação ferroviária. E o principal, todo esse consórcio, toda essa exploração terá uma equipe de manutenção dedicada para a iluminação pública. Então hoje, esses inconvenientes que acontecem, liguei na CPFL, é prefeitura, liguei na prefeitura, CPFL, demorou, o caminhão não foi, a gente vai ter equipes de manutenção dedicadas. Como que está essa parceria público-privada? Na segunda-feira agora que passou, a gente recebeu a versão final do projeto econômico, financeiro, logístico e técnico. Agora as nossas equipes de procuradoria estão montando, por força de lei, eu sou obrigado a abrir uma audiência pública, então por 30 dias eu deixo esse estudo publicado. Então na minha próxima vinda aqui na Prever ele já estará. Por 30 dias a gente deixa ele nessa consulta pública para receber informações, opiniões, críticas, e aí a gente parte para concessão. A nossa programação é que entre agosto e setembro o serviço já esteja concedido. E aí a gente começa a fazer a substituição da cidade toda. Então, aí sim, essa é uma medida definitiva, que daí você substitui a infraestrutura da cidade como um todo. Então tem mais um ponto de outro ouvinte aqui, só para deixar então já marcado. O Ederson falou que no Jardim Aeroporto também tem bastante luminária apagada. Ederson, ótimo dia para ti, Barducão já tá anotando aqui, a gente parte para cima para dar uma olhada. E qual que é a principal diferença nessa troca de lâmpada? É o que? A economia, principalmente, é isso? Também, Márcio. Você tem três grandes características, né, com essas tecnologias novas. A primeira é a economia. Então, esse projeto, para você ter uma ideia, ele estabelece que essa nova tecnologia tem que representar aos cofres públicos pelo menos 50% de economia com conta de luz. Tá. Eu estive recentemente em Campinas com o prefeito de Batatais. Batatais, ele está um passo na nossa frente. Eles já fizeram a concessão e já começaram a implantação. Em Batatais, eles estão conseguindo uma economia de 65% com a mesma tecnologia. Então, a primeira questão é a economia, como você falou. A segunda questão é a luminosidade. Essa nova característica de lâmpada, as lâmpadas de LED, elas têm uma condição de iluminação muito melhor que as tecnologias antigas. Você tem, por exemplo, situações da cidade que hoje você opera com aqueles postes que ele tem 2 braços, assim, eles saem como se fosse um chifre de boi,
A tecnologia é tão evoluída que nesses pontos você pode trabalhar com um único braço, por conta dessa característica maior, mais ampla de iluminação desses pontos. A abrangência é maior, né? A abrangência é maior. Uma lente grande angular de Exatamente, câmera, né? exatamente. E o terceiro grande ponto é a durabilidade. Então essa nova tecnologia LED, esses novos equipamentos que existem no mercado, para você ter uma ideia, já existem fabricantes que dão garantias de até 10 anos. Na concessão, se eu não estou enganado, a garantia mínima exigida são 5 anos dos equipamentos. Muito superior às antigas lâmpadas de mercúrio, de vapor, né, de sódio. Então essas 3 grandes características. E o grande ganho para Botucatu, além de toda essa modernização do parque, é de você ter uma equipe de manutenção dedicada, que vai cuidar só de iluminação pública. Então, esses casos, por exemplo, dos nossos ouvintes, eles são rapidamente identificados, porque você tem a tecnologia também de telemetria, de identificação desses pontos, e eles fazem atuação específica para a iluminação pública. Essa que é o grande ganho dessa parceria público-privada. E aí, Ellen? E aí chegou mais uma mensagem aqui, deixa eu ver de quem que é. Não, acho que é Gabriel, não tenho certeza. Mas ele falou: bom dia, é indiscutível que obras são fundamentais para a melhoria coletiva, beneficiando os munícipes. Porém, elas acarretam vários transtornos estes que podem ser perfeitamente evitáveis através de uma comunicação eficiente, dando ciência e transparência aos moradores sobre prazos, custos e benefícios. Obrigada. Então é bem isso que a gente tem feito, na verdade, né? Claro. De anunciar, de divulgar, inclusive a interdição da Floriano Peixoto, como nós falamos hoje aqui no jornal, mais cedo, que no domingo vai estar interditado. Então é justamente isso que a gente tem procurado fazer aqui também. E as pessoas também. Hoje é difícil a pessoa que não ouça uma emissora de rádio, um site, né, na cidade, notícias, né, as notícias nos aplicativos, enfim. Facilita muito. Mesmo o site da prefeitura mesmo, né? Tá sempre ali o comunicado. E além da comunicação que vocês estão fazendo das obras, Felipe, ótimo dia para ti. Como eu disse no início da entrevista, a gente tem algumas situações de trânsito que a gente está fazendo testes, e a contribuição dos nossos ouvintes, a contribuição do município de Botucatu, ela é importante. Então eu falei ali do teste que está acontecendo no Confiança, falei do teste que vai acontecer na Avenida Universitária, a gente vai ter um teste de parquímetro semana que vem ali na Avenida Dom Lúcio. Então tanto o Felipe quanto os nossos outros ouvintes contribuam, né, com informações, com sentimentos, se a mudança foi boa, não foi boa, para que a prefeitura possa usar essas informações para melhor organização aí das obras e das sistemáticas. Bom, são 7h42, a gente vai para mais um intervalo último e já nós voltamos para a parte final do primeiro jornal desta sexta-feira com o prefeito Fábio Leite. 7h44, voltamos com a parte final do primeiro jornal desta sexta-feira, hoje com o prefeito Fábio Leite. Prefeito, as obras da rodoviária estão, da região da rodoviária, estão adiantadas, cumprindo o cronograma, as chuvas atrapalham e existe uma previsão de conclusão disso para depois começar a segunda etapa na Floriano Peixoto? Márcio, como eu disse, eu tive lá na quarta-feira, se eu não estou enganado. Infelizmente as chuvas atrapalham muito, porque a gente está numa parte, eles estão fazendo a concretagem agora da ponte da Vital Brasil. E por que essa ponte ela precisa ser liberada rápida? Justamente por conta da conexão que a gente falou recentemente. Entendi. Que quando ela chegar embaixo da Floriano, nós vamos ter que fazer a interdição total da Floriano Peixoto. Então eu preciso liberar essa ponte da Vital Brasil para que a gente dê fluidez aos carros que vêm em sentido bairro, centro. A previsão é que na primeira semana de julho essa ponte estivesse liberada e, consequentemente, a gente iria para o trecho da Floriano. Nesse momento eles estão concretando o tabuleiro da ponte e estariam fazendo a drenagem das duas cabeceiras. Só que a chuva atrapalha, porque é um trabalho que você faz de remoção de material para fazer a construção da drenagem, né? Então provavelmente esse cronograma vai ser impactado um pouco, mas a ideia é que a gente tivesse a ponte liberada já no início de julho, para a gente dar essa conexão do trânsito de quem desce a Major Mateus e poder entrar na Floriano Peixoto, vamos dizer assim. Essa é uma obra que ela está um pouco atrasada já há algum tempo, mas a ideia nossa é que ela seja concluída ainda nesse ano de 2025 por completo. A parte mais crítica dela é essa passagem sobre a Floriano. Então, concluída a obra da ponte, que mais uma vez no início de julho é a previsão para que aconteça, eu inclusive hoje vou passar para ver se a concretagem está acontecendo, depois você tem um tempo de cura do concreto, etc. Mas o trecho mais crítico é essa passagem sobre a Floriano, que a gente vai dobrar a seção, vai dobrar o alargamento ali do rio, do eixo do leito do rio, perdão. Então, do ponto de vista da engenharia, a parte mais complexa a ser feito num espaço muito limitado. Se você passar lá hoje, você vai ver que em frente ao antigo Hotel Santo Antônio, a esquina já foi toda demolida. É ali que as máquinas vão operar para organizar toda essa passagem de água aí embaixo.
Entendi. Prefeito, vamos falar do Cine Nelly, né? Nós já falamos algumas vezes, já falamos com a Cristina Cury aqui, já tocamos no assunto com o próprio prefeito e tal, e eu tenho certeza que muita gente está acompanhando a gente agora na expectativa de ter a volta, né? Em todo aquele lado romântico, no centro da cidade, um cinema. Qual a previsão? Como é que estão as obras? Como é que está o andamento do Cine Nelly? Márcio, essa é uma parceria público-privada de deixar o coração maior do que esse prédio da Prever FM aqui. Ontem, minha última reunião do dia, eu comentava com o Barduco, fui justamente com um grupo da Cinematográfica Araújo, tratando já detalhes da obra, tratando detalhes até da operação do cinema. Peço desculpa à esposa aqui, que cheguei 11 horas da noite em casa ontem por conta dessa reunião. Você tava? Eu tava trabalhando, de fato. Mas uma parceria público-privada, através da qual a Cinematográfica Araújo assumiu toda a revitalização do Nelly. Falei isso aqui na época da campanha. Uma obra que em 2022 tinha sido orçada pela prefeitura na ordem de 6 a 7 milhões de reais o restauro. E através dessa parceria público-privada a gente está ganhando, literalmente, da Cinematográfica Araújo, esse restauro completo do Cine Nelly. As obras eu consigo ver pela janela do gabinete. Eles começaram pelo telhado, o telhado todo está sendo substituído do cinema, e depois embarca a parte de baixo, concluído o telhado, toda a parte de iluminação, toda a parte de tela, toda a parte de som. A ideia do projeto que foi feito pelo Rodrigo Michelin está sendo conversado, alinhado com a Cinematográfica Araújo, é de um restauro. Então aquela característica para quem viveu o Nelly, daquelas luzes laterais coloridas, daquele modelo de estádio, de cadeira aconchegante. Então a ideia é que ele mantém essas características, Márcio. Então um projeto sensacional. A previsão nossa é de que ainda esse ano a obra esteja concluída. A gente, se tudo der certo e a obra for concluída em novembro, que é a previsão que os fornecedores nos deram, a gente sabe que obras, como você falou da reforma da casa, sempre tem atraso, mas a gente está trabalhando com um cronograma de novembro, porque se a gente conseguir inaugurá-lo ou reinaugurá-lo em novembro, ele já será um dos equipamentos que a gente vai usar nas tratativas ou nas celebrações do Natal. Então era isso que a gente estava tratando ontem, não só a questão da obra, mas já imaginando esse equipamento operando. E a gente falou de redes sociais, né? Alguns poucos maldosos de rede social dizendo que a prefeitura vendeu o Nelly, que o Nelly vai ser explorado. Não tem nada que não seja serviço público ali. A Cinematográfica Araújo não pediu nenhuma contrapartida para essa ação sensacional que fizeram. Fizeram pelo bem de Botucatu, pelo amor a Botucatu. E ontem a gente já discutia até perfil de filmes para passar para as escolas do nosso município. Imagina a nossa galerinha. Nós temos 16 mil alunos, Márcio, nas escolas municipais. Crianças que não sabem o que é cinema, algumas delas. Verdade. E vão ter oportunidade de, num equipamento absolutamente moderno, com o que há de mais moderno em termos de iluminação, de som, de projeção de imagem, ter um acesso gratuito. É nisso que a gente está trabalhando. Então, um projeto que enche o coração da gente. Vai continuar sendo teatro também, porque lá, tradicionalmente, era Cine Teatro Nelly. O que a obra prevê, Márcio? Todos os equipamentos que estão sendo colocados nesse momento é para a característica de cinema. Cine Nelly. O que está acontecendo? Como ele é um cinema de décadas anteriores, aquele fosso que existia, ele é um fosso que não tem dimensão mais suficiente para as orquestras e para as bandas. Então, para quem lembra do Nelly, o palco, ele está sendo prolongado para cima do fosso. Então, a gente tem um palco ali em dimensões bastante interessantes para peças teatrais também. Mas, nesse momento, toda a estrutura está sendo montada para um Cine Nelly. Isso significa que a gente não pode usar para teatro? Pode. Aos poucos a gente vai fazendo os investimentos na parte de infraestrutura, de cena de teatro, para que ele também possa ser usado como tal. Mas num primeiro momento é um Cine Nelly. Que interessante. E até porque Botucatu tem tradição, né? No cinema, como a gente falou aqui no início da entrevista, né? E eu já falei 500 vezes aqui, né? Eu sou da época que tinha Cine Avenida, Cine Nelly, Cine Vila Rica, Cine Vitória, Cine Cassino. Passou a ser Cine Cassino, Cine para Todos, que é o teatro. Enfim, você tinha opções de cinema. Domingo pela manhã, a criançada ia no Cine Avenida. A gente morava no centro, era perto de casa, você ia a pé, sossegado ali, 3 quadras, 4 quadras, estava no Cine Avenida, né? Era muito legal mesmo e a gente fica contente de resgatar uma parte disso com o Cine Nelly no centro da cidade, porque tem gente que fala, tem no shopping, vai lá, come um pouco, vai na praça de alimentação, vê um filme e tal, mas eu gosto do centro também, não é? Todo mundo gosta disso, né? Então,
muito legal e brevemente a gente vai ter isso aqui. Ontem eu tive a oportunidade, nessa reunião, a gente fez lá no escritório da Cinematográfica Araújo, eu sentei numa cadeirinha original do Cininelli, Márcio. Ela tem 60 anos de idade, ou de vida, e ela tá restaurada lá no escritório deles. Aquela cadeirinha típica, de novo, para quem conheceu o cinema, aquele encosto de madeira, o bracinho de madeira, né, e aquele assento em couro. Eles têm uma lá restaurada, uma coisa mais linda do mundo. Que coisa, né? Não, para quem gosta e sempre viveu o cinema, né? Aquela música antes de começar o filme, as grandes orquestras tocando, era muito legal. O cheiro de pipoca. Tudo isso. Bom, a gente tem 2 perguntas aqui, voltando ali ao tema de limpeza da cidade, mas só para mencionar aqui, para não deixar de mencionar os 2 aqui, o Fernando Prearo perguntando a respeito da manutenção da orla do Rio Bonito limpa, inclusive tem muito mato, né, sem condição de uso, principalmente para uso de embarcações. E também tem uma outra mensagem aqui da sujeira nas ruas do entorno do Inca, que há muito lixo, principalmente do comércio local, acumulado em calçadas, principalmente na esquina com a Jaguaribe. Vamos pra cima, vamos dar uma olhadinha. O primeiro foi o Fernando, que você falou o nome dele? Fernando. Fernando, ótimo dia pra ti. Como eu disse na semana passada, a gente fez um grande mutirão no Rio Bonito. Tiramos mais de 70 caminhões ali de inservíveis, de entulhos da região. E a gente segue com essas ações mais pontuais. E logo, se Deus permitir, talvez na próxima entrevista minha aqui na Preveiro, daqui uns 15 dias, um grande anúncio para a parte turística do Rio Bonito, que a gente está na fase final de negociação, que se der certo vai transformar também aquela região. E a parte do Inca, eu vou pedir para as equipes de zeladoria darem uma olhada, mas tem um detalhe importante, eu comentei aqui no início da entrevista que a gente está fazendo uma nova licitação de coleta de lixo, ela deve ser publicada na semana que vem, e nessa nova licitação a gente está ampliando aquela quantidade daqueles containers que o pessoal do comércio usa, aqueles containers azuis, que ficam normalmente nas esquinas. A gente está ampliando essa quantidade para regiões como essa da Jaguaribe, que a nossa ouvinte colocou. A gente tenha mais opções para os comerciantes e peço aqui encarecidamente aos comerciantes, não coloquem caixas, lixo em canteiro central de avenida, em esquina da cidade, mantenham ali no seu estabelecimento, que o pessoal da coleta faz isso regularmente. Mas a gente terá também a ampliação desse sistemática aí dos containers. Eu vou aproveitar o ensejo aqui, porque mandaram quando o Pardini estava aqui, na verdade, eu falei, olha, eu acho que é um assunto melhor para tratar com o Fábio Leite, mas vamos lá, né? Tem uma situação de uma placa de um comércio na rua João Passos que está ali ocupando a calçada, atrapalhando ali o movimento das pessoas também. Para quem o munícipe pode ligar, como pode ser resolvida essa questão? Bom, só para orientar o nosso munícipe, sempre que tiver uma situação de irregularidade como essa, nós temos na prefeitura o balcão do cidadão, logo na entrada da prefeitura, se quiser fazer um apontamento, uma denúncia, um elogio, uma crítica. E também na internet, nas páginas da prefeitura, que é botucatu.sp.gov.br, você tem ali o canal da ouvidoria. No canal da ouvidoria você pode fazer solicitações à prefeitura e reclamações, elogios e críticas. Esse é o caminho oficial. Esse caso específico, o Barducão já está olhando aqui, a gente já pede para a equipe de fiscalização de posturas passar no local e dar uma checada. Prefeito, tem alguma pergunta? Não, agora enquanto não. Já no finalzinho, prefeito, como é que o prefeito Fábio Leite lida com críticas? Porque é um assunto interessante e aqui, desde o início, desde a primeira vez que eu entrevistei o Fábio Leite, aliás, eu entrevistei, a primeira entrevista do Fábio Leite foi comigo, né? E a primeira entrevista da primeira dama foi comigo aqui também, com a gente aqui no primeiro jornal, né? Mas eu preciso te interromper. E a minha primeira entrevista numa rádio televisão foi contigo há 14 anos atrás. Que coisa. Os nossos cabelos não eram tão brancos assim, né? Mas, prefeito, como é que você lida com essas críticas com rede social? O prefeito é atuante nas redes sociais. Como é que administra tudo isso? Porque não é fácil, né? E a gente brincava que, olha, choveu, culpa do prefeito, esfriou, culpa do prefeito. E o Pardini, o prefeito Pardini, ex-prefeito Pardini também falou que é isso mesmo. É o ônus de ser o prefeito de uma cidade, né? E como é que o prefeito lida com tudo isso? Márcio, eu tenho dito o seguinte, né? Você tem, graças a Deus, a maior parte das críticas, a maior parte dos apontamentos, a maior parte das mensagens, elas são críticas que eu chamo de construtivas. O que aconteceu hoje aqui na rádio? Veja que você teve uma dúzia de ouvintes colocando situações, vamos colocar em críticas, só que de uma forma construtiva. Lixo, iluminação, pavimentação, transporte. Isso pra gente é combustível diário de trabalho.
não só para mim, quanto para o doutor André, meu vice, quanto para todos os secretários e servidores municipais, porque isso é matéria-prima do nosso trabalho. Olha, se eu tenho uma reclamação, se eu tenho uma crítica, por exemplo, em relação ao lixo, a gente precisa rever o sistema de lixo da cidade para que eu não tenha mais esse tipo de situação. Então, para essas críticas construtivas, que é a imensa maioria, isso é só combustível, isso nos faz bem, e eu peço que as pessoas continuem nos mandando essas informações, ajuda porque elas são muito importantes. Isso, né? Essa é a temperatura da cidade. Uhum. Existe uma pequena minoria, eu ouvi aqui vocês falando da decisão do Supremo por volta ali de umas 6:30 da manhã, 6:50, e você comentou das questões de redes sociais que são usadas por alguns, e graças a Deus em Botucatu é uma imensa minoria, é uma quantidade pequena de pessoas, que é a crítica pela crítica, que é a crítica maldosa, que desculpem a expressão, é a sacanagem da internet, é a ofensa pessoal a mim, aos secretários, à família, a filhos. Então isso eu repudio qualquer tipo de violência, inclusive essa violência intelectual. Graças a Deus em Botucatu você tem meia dúzia de pessoas só, que inclusive são covardes porque se transvestem em perfis falsos de internet, em grupos onde você não se identifica, mas graças a Deus a gente tem aqui a imensa maioria das pessoas imbuída num sentimento realmente de colaborar. E para essa minoria, para essas críticas ofensivas, a gente trata como tem que se tratar, com rigor da lei. Então, se tiver uma ofensa, se tiver algum caminho, vamos dizer que passou a linha da construção, a gente faz uma ação civil pública se for necessário, a gente faz um boletim de ocorrência e a gente trata. E o nosso trabalho ele está focado, Márcio. Eu digo que esse combustível diário, né, é isso que faz a gente levantar de manhã, chegar em casa 11 horas da manhã, acordar 6 horas da manhã, viajar de domingo para segunda-feira, ter 6 reuniões em São Paulo, afastar da família. Tô aqui pedindo desculpa para a esposa porque cheguei 11 horas da noite em casa ontem. Esse combustível aqui que motiva a gente nesses 4 anos de gestão a contribuir com a cidade. É por isso que a gente tá lá, é por isso que a gente tá aqui para desenvolver uma cidade melhor para os nossos filhos. Eu tenho o Frederico de 13 anos, a Catarina de 11, que são cidadãos botucatuenses e vão ver nessa cidade por mais 80, 90, 100, 120 anos, seja lá quanto for, e é para isso que a gente trabalha, entendeu? Fora disso, essas bobagens de internet, essas papagaiadas de internet, a gente trata com o rigor da lei. Prefeito, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que a semana que vem ele vai estar, eu não vou estar, eu saio de férias já segunda-feira, né? Isso se não for cancelado, cuidado. Tem isso também, né? Muito obrigado, prefeito, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Eu que agradeço, ótimo dia para vocês, um abençoado final de semana e parabéns pela seriedade, pelo profissionalismo e principalmente pela prestação de serviço que vocês fazem no primeiro jornal da Prever FM. Obrigado mesmo. Muito obrigado, prefeito. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.